Irmãos, abra a tua Bíblia então em Lucas capítulo 24. Vamos colocar a marcha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Temos assembleia hoje após o culto ainda. Lucas capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. Lucas 24, do verso 13 ao 35. A nossa primeira leitura vai até o verso 28. Todos acharam? Amém? Diz assim então a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam o propósito de Jesus, Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como de impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: és louco, ó nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram de uma aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Muito bem, nós temos aqui uma passagem bem interessante para a gente poder compartilhar no nosso culto de Natal nessa noite. Nós sabemos então que Jesus, ele vai e encontra 2 homens caminhando, que eram seus discípulos, a caminho de Emaús, que de Jerusalém até Emaús gastava aí pelo menos umas 3h30 a pé. Naquela época não tinha carro, tinha cavalo, quem tinha mais condições. E esses 11 quilômetros, está lá os 2 discípulos conversando a respeito do que havia acontecido com o Mestre Jesus. É bem interessante, na leitura que nós fizemos,
que um desses homens, discípulos de Jesus, se chamava Cleopas. Irmãos, esses homens estavam entristecidos com o fato de Jesus ter morrido na cruz, ser sepultado, e havia ali a resposta das mulheres de que Jesus havia aparecido para pessoas diferentes, como por exemplo 2 Marias. E elas relataram o que o anjo disse, de que está vivo o Salvador. Então nós temos aqui a menção de que, de fato, Jesus Cristo veio, nasceu, se encarnou, foi até a cruz, morreu em nosso lugar, e agora já estamos indo para essa questão em que Jesus ressuscitou, e agora ele se encontra com esses 2 discípulos. E ele faz uma pergunta para esses 2 discípulos. O que está acontecendo que vocês estão entristecidos? A palavra de Deus que nós acabamos de ler fala que os olhos desses homens não conseguiam reconhecê-lo. Não só de chorar, de se entristecer, mas de conhecer Jesus só de ouvir falar. E é bem interessante que eles chegam e interrogam Jesus: só você não está sabendo que Jesus o Nazareno morreu? E estão dizendo que ele ressuscitou. E aí então Jesus, isso é inédito nas Escrituras, irmãos, porque Jesus vai contar o sermão dessa noite. Ele tem aí praticamente 11 quilômetros, 3 horas e meia, e ele então vai contando a história nas Escrituras, como diz o texto, mostrando que Jesus veio com uma missão, ele nasceu com essa missão, ele foi até a cruz com essa missão, e agora ele está vivo, ressurreto, conversando com esses homens, com essa missão do Natal. E aí então, a ficha não caiu. E aí sim, vem a leitura do verso 29 em diante. E no verso 29, nós temos aqui a primeira missão do Natal. No verso 29, o texto fala que Jesus é a convocação, Jesus é o chamado, Jesus é o convite. Porque no verso 29, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Irmãos, é verdade ou não é que depois da explanação de Jesus, mostrando que ele nasceu, de que ele venceu, e que agora ele quer habitar nos corações, o que fez esses 2 homens convidar Jesus para estar em sua casa? De Jesus estar um tempo com eles. Já é tarde à noite. É perigoso sair à noite. E aí então, Jesus vai fazer algo incrível. É verdade ou não é que na Páscoa nós lembramos de comida, porque Jesus foi o Cordeiro Pascal. É verdade que no Natal nós também pensamos em comida, porque Jesus nasceu para ser o nosso alimento, matar a nossa fome, a nossa sede. Ele mesmo disse: aquele que não comer de mim, aquele que não crer em mim, não tem parte comigo. E nós celebramos e festejamos porque Jesus, ele, antes de ir para a cruz, ele toma a ceia com os discípulos. Ele celebra a sua missão, seja de Natal, seja de redenção. E aí então, podemos lembrar que nesse Natal devemos anunciar de que Jesus é o convite do Natal. É o convite de estar nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa,
de nascer no nosso coração. Ele já veio, encarnou, nasceu e foi até a cruz, já ressuscitou e agora está com seus discípulos, contando a história natalina da sua missão. E agora olha só esse convite que é Jesus. Ele se pronuncia como anfitrião, senta na mesa, pega o alimento, toma a direção, parte o pão, e aí a ficha cai. Olha só o verso 29. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco porque é tarde, e entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Tchan, 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 tchan. Jesus mostra, entrando, mostra partindo o pão, dando graças. Verso 31, então lhes abriram os olhos e o reconheceram que ele é o Senhor. Mas ele desapareceu da presença deles. Interessante, não é? Jesus mostra que ele tem o convite, a convocação. O verso próximo mostra que Jesus é o anfitrião e deve ser na nossa vida aquele que toma a frente, direciona. E agora mostra para eles a missão de ir. Interessante que estava à noite. Era interessante que não queriam que esse homem, que eles não sabiam que era Jesus, saísse por ali à noite. Mas o texto fala no verso 32 até o verso 35 que não houve barreira nenhuma para eles fazerem missões. Eles saem à noite, correndo, com pressa, para anunciar essas verdades. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, a história do Natal, a história da redenção da cruz e a história agora do céu. E o verso 33 diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Uau! Adriana, andaram 11 quilômetros, agora vão andar mais 11. Ah, mas está de noite, hein, Ademir? Não tem problema. Nós temos uma mensagem de luz, de salvação, de redenção, de vitória, da missão do Redentor, da missão do vencedor. A história do Natal deve ser contada a todos. Verso 33. Não só voltam para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 discípulos e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram e cantaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Sabe aquele momento que vai comer o panetone, o chocotone? Mas é bem essa verdade em que Jesus mostra nesse texto de Caminho a Emaús, de Lucas 24, a história do Natal, porque ele lembra nas Escrituras.
Inclusive os discípulos, esses dois aqui, quando conta aos discípulos, eles também fazem menção. Ele vinha expondo toda a Escritura e falando da missão do Redentor, da missão do Salvador, do Natal. Irmãos, é tão gostoso poder ver Jesus, que nasceu, que foi até a cruz, que venceu o sepulcro vazio, a cruz vazia, e que agora habita no coração desses dois homens que agora não estão mais com o coração vazio, e que agora sim entenderam a mensagem. Que nesse Natal eu e você possamos lembrar que a missão do Natal é que Jesus é a convocação desse convite no coração das pessoas para entrar na vida, na casa, na família das pessoas. Que possamos lembrar que Jesus também é o anfitrião, aquele que vai à frente e que veio para servir e não ser servido. E que Jesus também mostra a missão urgente. Os discípulos saíram e voltaram até Jerusalém, mais 11 quilômetros, 3 horas e alguma coisa, com esse intuito de anunciar essa verdade. Portanto, Mateus pode mudar, Jesus é o convite, Jesus é o anfitrião, pode mudar, Jesus é a missão, e eu quero agora que vocês leiam junto comigo. Vamos lá? A nossa proposição pode mudar. Tudo que nós vimos em Lucas 24 está resumido em Marcos 16, 12 a 13. Em 2 versículos está a nossa proposição. Vamos ler juntos? No caminho de nossas vidas, lembremos que Jesus é a nossa missão. Ele nasceu, Ele morreu, ressuscitou, nos salvou e deseja que cantemos e contemos a todos a mensagem do Natal, da cruz e do céu. Mais uma vez, vamos lá? No caminho de nossas vidas, lembremos que Jesus é a nossa missão. Ele nasceu, morreu, ressuscitou, nos salvou e deseja que cantemos e contemos a todos a mensagem do Natal, da cruz e do céu. Amém? Vamos orar? Senhor, como é bom podermos estar na sua casa, celebrando o Natal com todas essas verdades. E de fato temos prova na Escritura de que o Senhor ressuscitou e venceu, de que o Senhor se relaciona com as pessoas, mesmo elas não percebendo, o Senhor tem um plano de salvação. Obrigado a Deus pela história contada, onde Cleopas, ele toma uma decisão e é Natal na vida dele. Obrigado também, Senhor, por essa não só convocação, pelo fato do Senhor ser o anfitrião dessa festa, mas também nos dar a missão de anunciar salvação. Que nesse Natal, ó Deus, possamos vivenciar, cantar, celebrar, compartilhar, evangelizar essas verdades. Obrigado porque podemos agora comemorar, podemos festejar em Ti, e nos abençoe também na nossa assembleia, e que tudo, ó Deus, seja feito da melhor forma que glorifique o Teu santo nome. E é no nome de Jesus que nós oramos, nos alegramos e dizemos juntos. Amém. Amém? Vamos cantar, vamos ficar em pé e louvarmos o nosso Deus.